Narrativa. Esposa, não mudo para uma cidade chata. Mudei sozinho, o chato dela virou um arrependimento de $220 mil. Recebi a ligação numa quarta tarde, o sol filtrando pela janela da cozinha. O recrutador da Riverside Power Systems vinha me perseguindo há 3 semanas, e finalmente concordei em ouvir. Vaga de engenheiro elétrico sênior na usina principal deles. $220 mil por ano, mais horas extras que poderiam levar a 270 mil, benefícios completos, aposentadoria com contrapartida, auxílio mudança. O tipo de oferta que não se ignora. O porém? A usina ficava em Milford, população de 8 mil, a 2 horas de qualquer lugar que você chamaria de cidade. Sentei à mesa da cozinha naquela noite, a carta de oferta diante de mim, o papel frio sob meus dedos. Minha esposa entrou, ainda com a roupa de yoga do estúdio no centro. Serviu-se de vinho e olhou os papéis. O que é isso? Oferta de emprego. Engenheiro sênior numa usina elétrica. Ela tomou um gole. Onde? Milford. No interior, a umas 4 horas daqui. O rosto dela mudou na hora, um franzir de sobrancelhas. Você não está considerando isso sério. É uma oportunidade significativa. Não ligo pro salário. Pousou a taça com mais força que o necessário, o som ecoando na cozinha. Não vou mudar para uma cidadezinha chata no meio do nada. O pacote de compensação é excepcional. Poderíamos. Poderíamos o quê? Trocar nossa vida aqui por quê? Uma cidade com um mercado e um posto de gasolina? Sem restaurantes. Sem cultura. Nada para fazer. Mantive a voz calma, apesar do aperto no peito. Milford tem mais que isso. E o potencial de crescimento na carreira, eu tenho uma vida aqui. Ela apontou vagamente para a janela, propulsar da cidade além. Meus amigos estão aqui. Meu estúdio de yoga, meu clube do livro às quintas. Karen e eu temos brunch todo domingo. Você espera que eu abra mão de tudo isso pelo seu emprego chato de engenheiro? Notei que ela não mencionou a mim. Nosso casamento. Nós. Seria um recomeço. Falei com cuidado, medindo as palavras. Ela riu, sem humor, o som cortante. Um recomeço numa cidade onde a maior emoção é provavelmente o jogo de futebol americano do colégio na sexta-noite? Não, obrigada. Diz que não está interessado. Olhei a carta de oferta outra vez. 6 anos do meu emprego atual. Mal ganhando $85 mil. Longas horas. Sem oportunidades de avanço. Enquanto isso, ela gastava livremente com aulas de yoga caras. Viagens de fim de semana com amigas. Bolsas de grife que usava uma vez. Vou pensar. Disse. Pensar no quê? Não tenho que pensar. Não vamos mudar. Você não vai mudar. Corrigi, baixo. Ela me encarou. Como é? Eu disse que você não vai mudar. Não disse nada sobre mim. A expressão dela passou de surpresa para raiva, os olhos faiscando. Tá me ameaçando. Tô considerando uma oferta que pode mudar nossa situação financeira completamente. Você deixou sua posição clara. Tô deixando a minha também. Você tá blefando. Não mudaria sem mim. Levantei, juntando os papéis, o peso da decisão se formando. Veremos. Ela gritou enquanto eu ia pro escritório em casa. Você volta em 2 semanas quando perceber o quão miserável tá. A vida numa cidade pequena não é o que você pensa. Fechei a porta e sentei à mesa. A carta de oferta ali. 220 mil base. Horas extras. Benefícios que realmente cobriam algo. Respeito de um empregador que me recrutou ativamente. Abri o laptop e escrevi um e-mail pro recrutador. Curto e profissional. Aceitei a vaga e pedi a data de início mais próxima. A resposta veio em 10 minutos. Podiam me começar em 3 semanas se eu conseguisse. Bônus de relocação seria processado imediatamente. Respondi confirmando. Minha esposa ainda estava na cozinha quando saí. Olhou do celular. E aí? Aceitei a vaga. Começo em 3 semanas. Ela pousou o celular lentamente. Tá brincando? Nem um pouco. E você espera que eu faça as malas e siga você pro meio do nada? Não espero nada de você. Você fez sua escolha. Eu fiz a minha. Ela se levantou, a voz subindo, tremendo de raiva.
Isso é insano. Você tá jogando nosso casamento fora por um emprego. Tô aceitando uma oportunidade que vai nos garantir financeiramente pro resto da vida. Você disse que não vem. Porque é uma ideia horrível. Pra você, talvez. Pra mim, é a melhor oferta que já recebi. Ela pegou a taça de vinho. Tá bom. Vai. Mas quando voltar rastejando em um mês, sozinho e entediado, não espere que eu esqueça isso. Entendo. Falei simplesmente. E entendia mesmo. Entendia que ela valorizava a agenda social mais que nosso futuro. Que me via como um salário que devia ficar convenientemente perto do CEP dela. Que nunca perguntou o que eu queria ou precisava. 3 semanas depois, carreguei um caminhão com minhas roupas, ferramentas e os poucos pertences que realmente importavam, o barulho do motor ecoando na rua. Ela observava da porta, braços cruzados, convencida de que eu voltaria antes do fim de semana. Saí da garagem sem olhar para trás. O apartamento na cidade, que ela amava tanto. Deixei no nome dela. Ela queria ficar. Que descobrisse como pagar. Já tinha aberto uma conta nova em Milford e redirecionei meu salário para lá. 4 horas ao norte, cheguei numa cidade que ela nunca veria. E isso me parecia perfeitamente ok. Na primeira semana em Milford, fiquei num hotel de estadia prolongado enquanto procurava um lugar, o cheiro de café da manhã continental no ar. A cidade não era como ela descreveu. Claro, era menor, mas tinha 3 mercados, uma dúzia de restaurantes e pessoas que acenavam na rua. A usina era impressionante. Instalações de ponta, equipe experiente, gestão que ouvia quando você falava. Meu supervisor, Frank Garrison, era um veterano de 30 anos que já viu todos os problemas 2 vezes. Tá se adaptando bem? Perguntou no terceiro dia. Tô chegando lá. Ainda procurando um lugar para alugar. Ele pegou o celular. Meu cunhado tem uma casa. Quarto vago, garagem, rua tranquila. Tá tentando alugar há 2 meses. Posso te conseguir um bom preço. Na sexta, assinei o contrato. $1.500 por mês por uma casa inteira com quintal. Na cidade, pagávamos 2.800 por um apartamento de 2 quartos com paredes finas como papel. Comprei móveis básicos numa loja local. Nada chique. Cama, sofá, mesa de cozinha. Tudo que precisava, nada que não precisava. Minha esposa começou a mandar mensagens naquele fim de semana. Como tá a cidade chata? Respondi horas depois. Tô de boa. Quando você volta? Não volto. Muito engraçado. Sério, quanto tempo isso vai durar? Não respondi essa. Ela tentou ligar domingo à noite. Deixei ir pro correio de voz. Ela deixou uma mensagem sobre como falou com a amiga Melissa, e Melissa achou que eu estava sendo infantil. Apaguei sem ouvir até o fim. Segunda de manhã, conheci minha equipe. 8 engenheiros, todos profissionais sólidos que conheciam os sistemas de cabo a rabo. Me convidaram para almoçar numa lanchonete no centro. A comida era melhor que qualquer prato de $30 na cidade. Sua esposa vem para cá logo, perguntou Cooper Reis, um dos técnicos seniores. Não, ela preferiu ficar onde estávamos. Ele assentiu lentamente. Aconteceu com meu primo. A esposa não quis sair de Portland. Se separaram 6 meses depois. Parece que tá indo nessa direção, disse. Provavelmente é melhor assim. Vida em cidade pequena não é para todo mundo. Mas quem se adapta aqui, se adapta de verdade. Naquela noite, entrei numa academia a 3 quarteirões de casa. $25 por mês, nunca lotada. Equipamentos que realmente funcionavam. Comecei a ir toda manhã antes do trabalho. As mensagens da minha esposa ficaram mais frequentes. Precisamos falar das contas. O aluguel tá vencendo. Não consigo pagar esse lugar sozinha. Respondi essa. O contrato tá no nosso nome. Se vira. Você tá falando sério? Completamente. Ela ligou. Atendi dessa vez, o tom firme. Você não pode me abandonar com todas as contas. Não tô abandonando nada. Você escolheu ficar. O apartamento é seu. A responsabilidade é sua. Não ganho o suficiente para cobrir isso. Então arrume uma colega de quarto. Ou mude para um lugar mais barato. Ou consiga um emprego que pague melhor. São todas opções. Você tá sendo cruel. Tô sendo honesto.
Você disse que sua vida era lá. Então viva sua vida lá. Ela desligou na minha cara. Voltei para o meu fim de noite. Fiz o jantar. Assisti a um jogo de hóquei. Fui dormir cedo. Sem drama. Sem discussões. Sem pisar em ovos por causa do humor de alguém. Na segunda semana, recebi meu primeiro salário. Após impostos e benefícios, era mais do que eu ganhava em um mês antes. Configurei pagamentos automáticos para minha parte do aluguel da cidade. Mas nada além disso. Ela usava nosso cartão de crédito conjunto livremente há anos. Cancelei. As mensagens dela na sexta estavam furiosas. Meu cartão foi recusado no branch. Você cancelou o nosso cartão? Como vou pagar as coisas? Respondi uma vez. Com seu próprio dinheiro. Ela tentou ligar 6 vezes. Eu estava num jantar de trabalho com a equipe, celebrando a conclusão de um grande projeto de manutenção. Silenciei o celular e curti a noite. Frank ergueu a cerveja. Há operações tranquilas e sem surpresas. Todos brindamos. Meu celular vibrava sem parar no bolso. Ignorei completamente. Domingo de manhã, corri pelos bairros perto de casa. O ar era mais limpo que na cidade. Mais quieto. Passei por famílias passeando com cães. Velhos cuidando dos jardins. Crianças de bicicleta. Ninguém me reconhecia. Ninguém se importava com quem eu era ou o que fazia. Era anônimo de um jeito que a cidade nunca foi. Mais pacífico, não isolador. Minha esposa mandou um texto longo naquela tarde. Parágrafos sobre como eu estava destruindo nosso casamento. Como ela não acreditava que eu fazia isso. Como eu precisava voltar e conversar como adultos. Li 2 vezes. Respondi. Tô em casa. 3 semanas depois, estabeleci uma rotina. Trabalho. Academia. Jantares ocasionais com colegas. Projetos de fim de semana na casa. Consertei o deck dos fundos. Pintei a garagem. Instalei luminárias novas. Meu celular ficou quase mudo. Ela parou de mandar mensagens todo dia. Assumi que estava se virando. Ou reclamando pras amigas. Ou ambos. Não me importava muito qual. Um colega, Blake Sutton, me convidou para um churrasco na casa dele. A esposa era amigável. Os filhos, educados. E os outros casais eram pessoas genuínas que perguntavam sobre sua vida porque realmente queriam saber. Sua família vem visitar? Perguntou a esposa de Blake. Duvido, disse. Minha esposa não se interessou por viver numa cidade pequena. Ela assentiu, compreensiva. Algumas pessoas precisam da energia da cidade. Não tem nada de errado nisso. Mas é difícil quando os parceiros querem coisas diferentes. É mesmo, concordei. Não disse que não era sobre cidade versus interior. Era sobre respeito, parceria e ser visto como mais que uma fonte de renda para o estilo de vida de alguém. Mas eram boas pessoas, e não precisavam ouvir meus problemas de casamento no churrasco deles. Voltei para casa naquela noite sentindo algo que não sentia há anos. Contentamento. Não êxtase. Não miséria. Apenas um contentamento calmo e constante com minha vida. Meu celular vibrou quando entrei na garagem. Um texto da minha esposa. Precisamos conversar. Me liga. Guardei o celular no bolso e entrei. O que ela queria conversar podia esperar até eu estar a fim de lidar com isso. O que, descobri, talvez nunca acontecesse. 6 semanas no emprego, fiz meu primeiro turno de hora extra. Manutenção programada na turbina 3 demorou mais que o esperado, e precisavam do engenheiro sênior no local. 16 horas no total, hora e meia após 8. O pagamento extra apareceu no próximo salário. Quase $3.000 por um fim de semana. Comentei casualmente com Frank na segunda. Hora extra aqui soma rápido, disse. Alguns caras tiram 40, 50 mil a mais por ano se quiserem. Você é sênior, então vai ter prioridade nos trabalhos complexos. Esses pagam melhor. Fiz as contas na cabeça. Salário base mais horas extras regulares podia me levar além de 260 mil, talvez 270 mil. Mais que o triplo do que eu ganhava. Naquela semana, a amiga da minha esposa, Brooklyn, comentou num post de um colega nas redes sociais. Algo sobre uma foto da equipe num evento da empresa. Ela marcou minha esposa.
Sabia disso porque minha esposa ligou 30 segundos depois. Brooklyn disse que você estava num jantar chique da empresa. Evento de reconhecimento. Fazem trimestralmente. Ela disse que parecia caro. Foi legal. Silêncio do outro lado. Depois, quanto eles estão te pagando? Te disse quando recebi a oferta. Você disse que era uma boa oportunidade. Não disse exatamente quanto. 220 mil base. Outra pausa. Mais longa. 220 mil. Sim. Isso é. Ela parou. Mais do que nós dois ganhávamos juntos. E você não achou isso importante para mencionar? Eu disse que era uma oportunidade excepcional. Você disse que não ligava pro salário. Ela fez um som frustrado. Eu não sabia que era tanto. Teria mudado sua resposta? Ela não respondeu. Foi o que pensei. Disse. Tem mais alguma coisa? A gente devia conversar. Sobre tudo. Estamos conversando. Não, pessoalmente. Posso ir aí nesse fim de semana. Tô trabalhando. Hora extra na manutenção do sistema de resfriamento. No próximo? Te aviso. Desliguei antes que ela insistisse. Os textos mudaram depois disso. Menos raivosos. Mais estratégicos. Tô pensando na gente. Talvez eu tenha julgado a cidade pequena rápido demais. Devíamos tentar Milford juntos. Li sem responder. O padrão era óbvio. Ela descobriu o dinheiro. E, de repente, a cidade chata não era mais tão chata. Frank notou que eu olhava o celular na pausa e sorriu. Deixa eu adivinhar. Alguém lá de casa tá de repente interessado em como você tá. Algo assim. História tão velha quanto o tempo. Não ligam até saberem o que estão perdendo. Blake se aproximou com café. Sua esposa finalmente descobriu quanto ganha um engenheiro de usina? Parece que sim. A minha ex fez o mesmo, disse Blake. Disse que eu estava desperdiçando meu potencial na usina. Aí o novo namorado dela faliu. E de repente ela tá ligando querendo tentar de novo. Ele tomou um gole de café. Casei com outra na época. Quanto tempo demorou? Perguntei. Pra ela mudar de ideia? Uns 2 meses depois que comprei minha primeira caminhonete nova em 10 anos. Ela viu no estacionamento do mercado e fez as contas. Fiz hora extra de novo naquele fim de semana. Turno de 20 horas, atualização de sistema que não podia esperar. Domingo à noite, voltei para casa exausto, mas satisfeito. O trabalho era desafiador, a equipe competente, e o salário seria gordo. Minha esposa mandou 14 mensagens. Tá me ignorando? Isso é infantil. Tô tentando consertar as coisas. Não pode me excluir. Falei com minha mãe. Ela acha que devíamos fazer terapia. Respondi essa. Então sua mãe pode pagar. Ela ligou na hora. Deixei tocar. Ligou de novo. Atendi na terceira. Precisamos conversar como adultos, disse. Tô ouvindo. Não por telefone. Vou aí nesse fim de semana. Não te convidei. Não preciso de convite. Ainda somos casados. Por pouco. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deixou claro que sua vida era mais importante que nosso casamento. Aceitei isso e segui em frente. Agora você quer rever essa decisão porque a situação financeira mudou. Não tô interessada nisso. Tô sendo honesto. Quero visitar. Ver onde você tá morando. Conversar cara a cara. Pensei. Parte de mim queria dizer não, mas outra queria que ela visse exatamente o que rejeitou. Tá bom. Próximo sábado. Você pode ficar uma noite. Quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes. Você fez sua escolha. Essas são as consequências. Ela chegou sábado à tarde no Mercedes dela. Aquele que eu pagava há 3 anos. Estacionou na frente da casa e saiu lentamente, olhando ao redor como se tivesse pousado em outro planeta, o vento leve bagunçando o cabelo. Observei da varanda. Ela subiu com uma bolsa de viagem. É essa a casa. É essa. É legal. Maior do que esperava. 3 quartos. 2 banheiros. Garagem. Quintal. $1.500 por mês. Os olhos dela se arregalaram.
É metade do que pagávamos. Eu sei. Ela me seguiu para dentro. Limpei de manhã, mas não fiz nada especial. A casa era o que era. Um lugar confortável onde alguém vivia simplesmente. Cadê nossos móveis? Perguntou. Você ficou com eles. Esses são meus. Ela largou a bolsa. Podemos conversar. Por isso você tá aqui. Ela sentou no sofá. Peguei a cadeira em frente. Sinto sua falta, disse. Não respondi, o silêncio pesando. Sei que não apoiei a mudança. Deveria ter apoiado. Você foi honesta sobre o que queria. Apreciei isso. Mas eu tava errada. Vejo isso agora. Isso pode funcionar. O que mudou sua ideia? Perguntei. A cidade? A casa? Ou o salário? Ela hesitou. Isso não é justo. Responda. Tá bom. Sim. Saber do lado financeiro ajuda. Mas não é o único motivo. É o principal, no entanto. Ela desviou o olhar. Você tá indo bem. Melhor que antes. Quero fazer parte disso. Você queria fazer parte da minha vida quando era conveniente para você e sua agenda social. Agora é conveniente pro seu bolso. Não vejo muita diferença. As pessoas mudam. Prioridades mudam. Mudam. Concordei. As minhas mudaram quando você disse que seus brunches eram mais importantes que nosso futuro. Ficamos em silêncio por um momento, o tic-tac do relógio na parede. Para onde vamos daqui? Ela perguntou. Não sei. Disse. Mas sei que, o que vier, vai ser nos meus termos, não nos seus. A expressão dela endureceu levemente. A máscara de simpatia escorregando. Ótimo. Eu preferia desprezo honesto a afeto falso, de qualquer forma. Ela ficou até domingo. Mostrei a cidade no sábado à noite. O centro. Os restaurantes. O parque perto do rio. Ela tentou achar algo para criticar, mas não conseguiu. Milford não era glamourosa. Mas também não era o deserto que ela descreveu. É pitoresca, disse finalmente. Mas onde você se diverte? Trabalho. Vou pra academia. Janto com colegas. Não preciso de muito mais. Parece solitário. É tranquilo. Tem diferença. Jantamos numa churrascaria no centro. Ela pediu o item mais caro do cardápio, e um vinho que mal tocou. Velhos hábitos. Então você planeja ficar aqui permanentemente? Esse é o plano. E espera que eu abra mão de tudo e mude pra cá. Não espero nada de você. Você deixou suas preferências claras várias vezes. Ela pousou o garfo. E se eu dissesse que toparia um meio termo? Passar fins de semana aqui. Manter o apartamento na cidade durante a semana. Pra quê? Pra fazer isso funcionar. Fazer o que funcionar exatamente? Um casamento meio período onde você aparece quando convém. É melhor que isso. Discordo. Ela pegou a taça de vinho. E o changed. Parei de aceitar menos do que mereço. Se isso é mudança, então sim. Você tá mais frio. Mais duro. Tô mais claro. Sobre o que quero e o que não tolero. Que é? Uma parceira. Não uma dependente com agenda social. A mandíbula dela travou. Isso não é justo. É preciso. Terminamos o jantar em silêncio. Paguei a conta. Ela nem tentou pegar a bolsa, e voltamos para casa. Domingo de manhã, ela desceu com as roupas de yoga de grife que trouxe. Sempre foi exigente com a aparência. Tem um bom estúdio de yoga aqui. Tem um na Main Street. Não fui. Claro que não. Servi o café. Você sente falta da nossa vida antiga? Algumas partes. Poucas. O que você sente falta? Pensei honestamente. Os restaurantes eram melhores. Só isso. Ela me encarou. Só isso. Tudo que você sente falta. O que mais tem? O apartamento caro? As contas? Passar todo o fim de semana ouvindo sobre o drama das suas amigas? Que partes eu deveria sentir falta? Nós. Nosso relacionamento. Não tínhamos muito de um relacionamento. Tínhamos um acordo onde eu pagava as coisas, e você consumia.
Isso é extremamente injusto. Então me diga que tô errado. Fala da última vez que perguntou sobre meu dia. Sobre meu trabalho. Sobre o que eu queria ou precisava. Ela abriu a boca, depois fechou. Foi o que pensei. Ela foi embora ao meio-dia. Antes de entrar no carro, virou. Quero fazer isso funcionar. Apesar de tudo que você acha que faço. Então prove. Mas não com palavras. Com ações. Que tipo de ações? Descubra sozinha. Cansei de dar instruções de como se importar comigo. Ela foi embora sem outra palavra, o ronco do Mercedes sumindo na rua. A casa pareceu mais leve depois que ela saiu. Passei a tarde na garagem, organizando ferramentas, instalando uma iluminação melhor. Trabalho simples, satisfatório. Meu celular vibrou às 6. Um texto dela. Obrigada por me deixar visitar. Tenho muito para pensar. Não respondi. Segunda no trabalho, Frank perguntou como foi o fim de semana. Ela visitou. Ficou uma noite. E quer fazer as coisas funcionarem agora que sabe da situação financeira. Chocante, disse ele, seco. O que você vai fazer? Nada. A bola tá com ela. Não vai tentar salvar o casamento. Não vou implorar para alguém me valorizar. Se ela descobrir sozinha, podemos conversar. Se não, tô de boa de qualquer jeito. Blake ouviu e se aproximou. Frio como gelo. Respeito isso. Não é frieza. Só cansei de ser tratado como um caixa eletrônico com sentimentos. Justo, disse Blake. Minha esposa e eu vamos receber gente no sábado. Churrasco, nada chique. Você devia vir. Estarei lá. Naquela semana, minha esposa mandou mensagens todo dia. Atualizações sobre a vida dela. Perguntas sobre a minha. Tentativas de conversa. Respondi talvez uma em 4 mensagens. O suficiente para não ser cruel, mas não o bastante para encorajá-la. Quinta noite, ela ligou. Você tá sendo distante. Tô sendo consistente. Você sabe onde estou. Tô tentando aqui. Tá mesmo? Ou tá tentando garantir seu futuro financeiro? Por que você fica dizendo isso? Porque há 6 semanas, você não se dava ao trabalho de responder minhas mensagens. Agora liga dia sim, dia não. A única coisa que mudou foi você descobrir o salário. As pessoas podem perceber que erraram. Podem. Mas me perdoe por ser cético quando a percepção coincide perfeitamente com descobrir um salário de 6 dígitos. Ela ficou quieta por um momento. O que você quer de mim? Quero que seja honesta. Com você mesma e comigo. Tá interessado em mim ou no que posso oferecer? Não é uma pergunta justa. É uma pergunta muito justa. E o fato de você não responder diz tudo o que preciso saber. Preciso de tempo. Tome todo o tempo que quiser. Não vou a lugar nenhum. Sexta tarde, fui chamado para uma reunião de emergência. Problema no sistema de distribuição. Precisava da assinatura de um engenheiro sênior. Trabalhei até meia-noite, coordenei com a equipe, resolvemos tudo. Sábado de manhã, acordei com 17 mensagens da minha esposa. Ela viu nas redes sociais que fiquei até tarde na usina. Um colega postou uma foto da equipe durante a crise. Ela queria saber por que não contei. Por que não a mantinha informada? Por que parecia estar excluindo-a da minha vida? Respondi uma vez. Porque você não faz parte dessa vida. Você fez essa escolha. Ela ligou. Recusei. Ligou de novo. Desliguei o celular e fui para o churrasco do Blake. A tarde foi exatamente o que precisava. Boa gente. Boa comida. Conversas genuínas. A esposa do Blake perguntou se eu estava saindo com alguém. Ainda tecnicamente casado. Disse. Tecnicamente tá carregando muito peso nessa frase, observou ela. É verdade. Bom, quando isso mudar, tem uma professora na minha escola. Recém-divorciada. Inteligente. Adora trilhas. Acho que vocês se dariam bem. Vou pensar nisso. Voltei para casa naquela noite sentindo algo que não sentia há meses. Otimismo. Não sobre meu casamento. Isso estava claramente morrendo. Mas sobre o que vinha depois. Meu celular tinha 43 mensagens quando religuei. Apaguei sem ler.
O que ela quisesse dizer, teve meses para dizer quando importava. Agora era só barulho. 2 meses no emprego, minha esposa apareceu sem avisar numa terça-noite. Voltei do trabalho e vi o carro dela na garagem. Estava sentada nos degraus da varanda. Precisamos conversar, disse, o rosto cansado. Você dirigiu 4 horas sem ligar antes. Você não atendia minhas ligações. Isso deveria ter te dito algo. Destranquei a porta e entrei. Ela me seguiu. Pensei em tudo, começou. Sobre nós. Sobre o futuro. Acho que posso fazer a mudança funcionar. Podemos vender o apartamento. Posso encontrar algo aqui. Para. Ela piscou. O quê? Para. Você não vai mudar para cá. Mas agora tô disposta. Há 2 meses, você disse que essa cidade era chata e inferior a você. Disse que tinha uma vida que importava. Agora quer mudar porque fez as contas do meu salário. Tá ouvindo o que diz? As pessoas mudam de ideia. Não. As pessoas revelam suas prioridades. A sua é dinheiro. Sempre foi. O rosto dela corou. Isso não é verdade. Então explica por que de repente se importa. Explica por que me ignorou por 6 semanas até descobrir o salário. Explica por que toda a conversa agora gira em torno de fazer as coisas funcionarem. Ela não conseguiu. Foi o que pensei. Disse. Tô pedindo o divórcio. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão sério. Por causa do quê? Por eu não querer mudar imediatamente. Por você não me ver como pessoa. Só como recurso. Ela ficou lá. Boca aberta. Procurando palavras. Não encontrou nenhuma que funcionasse. Pode ficar essa noite se precisar. Quarto de hóspedes. Amanhã você vai. Isso é insano. Isso tá atrasado. Ela foi embora aquela noite mesmo. Chorando. Com raiva. Jogando acusações. Fiquei na porta e vi ela partir, o som do motor sumindo na noite. Quarta de manhã, liguei para um advogado na cidade. Na sexta, os papéis do divórcio foram protocolados. Sem drama. Sem brigas prolongadas. Separação limpa e legal. Minha esposa tentou de tudo. Lágrimas. Raiva. Barganhas. Nada disso importava. Passei anos sendo conveniente. Agora escolhia ser valorizado. E ela nunca entendeu a diferença. O divórcio levou 3 meses. Limpo. Direto. Ela ficou com o apartamento na cidade, junto com as prestações da hipoteca. Eu fiquei com tudo em Milford, e meu salário continuou o meu. Ela tentou uma última cartada antes da audiência final. Apareceu na minha porta com uma carta que escreveu. 7 páginas sobre erros, segundas chances e como podíamos recomeçar. Li o primeiro parágrafo e devolvi. A resposta é não. Você nem leu tudo. Não preciso. Você passou o nosso casamento inteiro se colocando em primeiro. Agora quer que eu te coloque em primeiro de novo. Cansei desse arranjo. Eu te amei. Não. Você amava o que eu proporcionava. Tem diferença. Ela foi embora sem drama dessa vez. Só aceitação cansada. O divórcio foi finalizado numa quinta. Assinei os papéis na hora do almoço, depois voltei pro trabalho numa atualização de transformador. Frank deu um tapa no meu ombro. Como tá se sentindo? Mais leve. Bom. É assim que deve se sentir. 6 meses após o divórcio, comprei a casa que alugava. O dono deu um preço justo, e a hipoteca era menor que meu aluguel antigo. Encontrei a esposa do Blake no mercado. Ela mencionou a professora de novo. Pedi o número. Tomamos café no sábado seguinte. O nome dela era Claire Brennan. Ensinava na 5ª série, tinha um cachorro chamado Scout e ria do meu sarcasmo em vez de revirar os olhos. Fizemos trilha no fim de semana seguinte, depois jantar. Depois ela começou a ficar nos fins de semana. 1 ano após mudar para Milford, fui promovido a engenheiro líder. Mais 40 mil no salário, caminhonete da empresa, autonomia total em grandes projetos. Liguei para minha ex-esposa uma vez. Não para me gabar, só para fechar a última conta conjunta. Como você tá? Perguntou, a voz cautelosa. Bem. E você? Me virando.
Mudei para um lugar menor. Peguei uma colega de quarto. Prático. Silêncio, depois. Você já pensa no que poderia ter sido diferente? Às vezes. Aí lembro que você teve todas as chances de escolher diferente. Não escolheu. Eu sei. Se cuida, disse, e desliguei. Nunca liguei de novo. 2 anos após a mudança, Claire e eu ficamos noivos. Pedido simples, sem joguinhos, só 2 pessoas que descobriram o que importava. O casamento foi pequeno. Minha equipe da usina, as amigas professoras da Claire, Frank fez um discurso sobre segundas chances. Fiquei lá de terno, olhando para uma mulher que me escolheu por mim, e percebi algo. Minha ex-esposa estava certa sobre uma coisa. Mudar para Milford mudou tudo. Só que não do jeito que ela esperava. Nossa história terminou. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Ajuda muito. Selecionei 2 outros vídeos que tenho certeza que você vai curtir. Sinta-se à vontade para clicar neles. Te espero na próxima história. Até breve.